Oi, bênçãos, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Hoje um vídeo sobre piração pra gente pirar junto a respeito de redes sociais. Se você está pronto pra entrar nessa comigo, vamos lá. É isso mesmo, galera. Vamos falar sobre redes sociais. Eu sei que tem um monte de gente já falando sobre isso e sim, eu também quero falar sobre isso. Por quê? Porque esse ano eu tenho um projeto, não uma meta, porque eu já falei pra vocês que meta me deixa ansiosa, então um projeto, que é uma coisa mais levar pra vida, faz mais sentido pra mim, me deixa menos ansiosa e eu sinto que me faz cumprir, enfim, funciona pra mim, né? Se funcionar pra você, beleza, melhor ainda. Eu tenho um projeto esse ano de diminuir o meu consumo de rede social, principalmente Instagram e TikTok. Por quê? Porque são as redes onde eu sei que eu gasto mais tempo de vida e pra onde vai o meu consumo quando eu estou com ansiedade, algum desespero, alguma noia. Eu sei que o meu consumo vai para as redes. YouTube nem tanto, mas enfim, né, já entenderam. Dito isso, eu trago esse vídeo com o intuito da gente conversar, claro. Vou contar aqui o meu lado, você conta aí o seu, o que você acha disso. Qual é a sua relação com rede social? Se você gosta, desgosta, se você sente também que aumenta a sua ansiedade, que aumenta as questões. Ai, sei lá, vocês vão entender conforme eu vou falando. E veja aí se você se identifica. Antes de tudo, antes de mais nada, antes de mais tudo, antes de ir no que realmente foi o meu gatilho pra sair das redes, das redes sociais, eu queria falar da minha relação com redes sociais. Eu sou uma jovem de 31 anos e comecei com o uso do Orkut. Sim, eu cheguei no Orkut, no ápice dele, antes de ir por Orkut, ou bem quando surgiu, eu tinha o MySpace, porque é muito importante eu deixar aqui claro pra vocês que eu fui uma adolescente emo, então eu tinha MySpace pra postar as minhas fotinhas emo, eu tinha o Orkut, segui um monte de comunidade, eu tinha uma caralhada de fakes, aqueles fakes com personagens muito icônicos do mundo emo, fakes de anime. Pois é, eu fui dessa época, eu fui dessa geração. E rede social pra mim é uma coisa que eu sempre gostei, porque desde que eu descobri, eu fiz todas. Então, lá no comecinho, o Orkut, MySpace, Tumblr, We Heart It, Twitter, bem no comecinho, se eu não me engano eu comecei no Twitter em 2009, foi 2009, Orkut, Twitter, eu acho, se eu não me engano, 2006, não tenho certeza, mas foi bem lá pra trás. Eu tive essas redes sociais todas, tipo, tava em todas que apareciam eu estava lá, postando as minhas fotinhas emo, conversando com as pessoas, interagindo da forma que dava, né, porque muitas coisas eram em inglês, então meu inglês nunca foi meu forte, então eu interagia do jeito que dava. Mas eu sempre estive nas redes sociais. Mas naquela época, Bianquinha adolescente, eu não tinha tantas questões com comparação. Tá, eu tinha, mas parece que não era tão sofrido quanto é hoje. Não sei explicar, não sei se é porque emos são sofridos, né? Então todo mundo sofria a mesma coisa, era uma competição para ver quem sofria mais no mundo emo, enquanto hoje é uma competição para mostrar quem tá melhor de vida. Eu não sentia essa dor, essa coisa que eu sinto hoje com o Instagram. Então, eu tive meus episódios ruins com as redes sociais naquela época, que podem não, né? Refletem em muitas questões de autoestima, de amor próprio hoje em dia. Questões que eu vejo, eu falo, caramba, como eu me deixei levar por isso, mas que de verdade nem se comparam com a forma como foi tóxico pra mim ano passado as redes sociais, principalmente o Instagram. Eu lembro como eu era uma SM Kid wannabe, eu tentava postar as minhas fotos mais parecidas possíveis com os grandes ícones emo da época, mas eu tinha um cabelo enrolado, era sensacional, galera, porque eu tinha a franja lisa e o cabelo enrolado.
uma franja rosa lisa e o cabelo enrolado, era sensacional. Então eu era bem na tentativa e eu sofri alguns hates por conta disso, né? O meu corpo nunca foi um corpo padrão, porque genética, isso é uma coisa que é até louco pensar, mas a Bianca de 31 anos ainda precisa entender que é genética, né? Ainda é complicado, mas se eu pudesse voltar para aquela Bianca lá do Orkut, eu falaria para ela, querida, para de tentar querer ser essas garotas que entram nas calças skinny, você nunca vai entrar, sua família tem as ancas largas, não tem como. Mas isso, olha, eu não era gorda, tá? O padrão que eu vejo, se eu olhando pra essa foto, eu penso, cara, jamais eu seria uma pessoa considerada gorda hoje em dia. Talvez um mid-size. Mas naquela época, essa estrutura de corpo já era considerada gorda. Então eu já era atacada, eu já era vista como uma pessoa gorda e fora dos padrões. Olha isso, desde lá de trás, né? Esse corpo. E aí eu sofri alguns hates, por exemplo, comentários de gorda, feia, lixo. Esse tipo de comentário no Hurt It, se eu não me engano, se eu não apaguei as fotos, se eu não deletei essa minha rede, eu vou deixar aqui a foto com comentário. Se eu apaguei, não vai estar, mas saibam que eram esses os tipos de comentário, porque quando você comenta lá, fica como se fosse uma hashtagzinha. Pelo menos quando eu usava, faz muito tempo que eu não entro. E no Orkut também tinha algumas... Olha que engraçado, eu nunca sofri hate no MySpace, não que eu me lembre. Mas no Orkut também tinha alguns grupinhos, algumas pessoas que acabavam fazendo um certo hate e sempre direcionado ao meu corpo. Tá, ali já começa uma relação de não amo o meu corpo, vou tentar esconder ele. Então tiro bem mais fotos de rosto. Não gosto do meu rosto por XYZ. E tento tirar foto escondendo a minha boca, escondendo algumas partes do meu corpo, sempre focando bem aqui, tentando esconder o máximo que eu conseguia de algumas partes minhas, né? E aí esse foi o meu primeiro contato com o hate, e ainda assim eu acho que foi bem leve perante alguns outros hates que as pessoas sofrem. E eu sinto que aquilo não me abalou tanto, assim, a ponto de... Eu tinha as minhas questões, os meus traumas e tudo mais, que eram em relação a outras coisas, não a aparência. De verdade, quando eu lembro desse momento lá atrás, as questões de aparência, as questões físicas, elas não me consumiam como recentemente passaram a consumir, né? Então, por mais que eu estivesse imersa nas redes sociais desde os primórdios, desde a internet de escada, não era tão pesado quanto é hoje. Talvez a questão das informações, o fluxo, a forma como a gente se relacionava com as redes sociais não era como é hoje, com certeza não era, né? Era muito mais leve, era muito mais uma diversão mesmo do que uma exposição, somente pela exposição. Por mais que eu tivesse mais de 1000 fotos no meu Orkut, que é uma questão de exposição, mas entende que é uma exposição diferente, eu não tô expondo a minha vida, apenas lookinhos emo que eu fazia. Tinha muito isso, sabe? Não era uma exposição de que a cada 5 minutos eu postava um tweet falando o que eu tava fazendo, ou algo no Stories, principalmente hoje o Stories é muito isso, é como se você estivesse dentro da casa da pessoa quase, vendo somente o que ela quer te mostrar, né? Então não é como se a vida da pessoa fosse daquele jeito de verdade. E quando começou o Instagram, né, começou o Instagram, eu já tava lá. Eu praticamente junto com o cara que fundou o Instagram já tava lá, eu e toda a equipe emo junto. Eu comprei meu primeiro smartphone. Porque antes as fotos eram todas de câmera, né? Aí você passava o computador, passava uma caralhada de filtro e postava no Instagram, no Orkut. Enfim, aí, né, quando estava o Instagram, eu cheguei lá e eu lembro que ali já começaram algumas questões que era de postar fotos e eu ver vidas muito bonitas. E eu comecei ali lá atrás, bem no comecinho, eu tava no começo da faculdade também. Eu comecei a perceber que, nossa, por que a vida das pessoas no Instagram são sempre mais legais? Porque no Orkut,
Era tanto meme que a gente postava e repostava, era muito mais uma questão de repostagem de coisas, porque igual o Facebook foi no começo, sabe? Que ele era bem padrão Orkut. Então era uma questão, muitas coisas repostadas, não tinha o Buddy Poke, que eu achava muito legal, nem a fazendinha mágica, mas o Facebook tinha bastante questões de coisas de repostar e postar bagulhos e enfim, né? Instagram não, Instagram sempre foi foto, exposição de vida, você vê a vida da pessoa e você sempre via o lado bom da vida da pessoa. E eu lembro que eu já tinha começado a fazer terapia ali, porque a minha cabeça já tava assim, eu tava bublê das ideias, eu já tinha começado a fazer terapia e a minha terapeuta falou uma coisa que eu levei, não faço mais terapia com ela, né, mas aquilo que ela me falou naquela época eu levei pro resto da minha vida. Mas é claro que você não vai ver ninguém triste. Quem que vai postar uma foto dela chorando? Quem que vai postar uma dificuldade? E é muito louco isso, né, porque naquela época eu tava na faculdade ainda, então devia ser 2013, 14. Mal ela sabia que hoje em dia sim, as pessoas estariam se postando chorando, em situações quase que deploráveis, em situações que você fala, galera, não é pra você estar postando isso, é pra você estar buscando ajuda, sabe? Então, mal sabia ela. Mas ninguém posta que teve uma crise de choro hoje porque tá difícil seguir a vida, ninguém posta que chorou no banho, que teve vontade de se matar. Ninguém postava, né? Porque hoje em dia a gente sabe que posta. Muitas vezes com uma forma de pedir ajuda, sim. Outras com uma forma de pedir like. Então, naquele tempo, naquele começo, pra mim era muito... Já ficou muito claro que, poxa, será que eu tô fazendo? O que eu tô vivendo? O que eu tô vendo o outro viver? E ali ainda não tinha começado a questão da comparação, hein? Eu ainda não estava comparando a minha vida tanto com o outro. Já estava, mas não da forma como foi no passado. Tá. Aí, a minha relação ali com o Instagram já tava assim, eu postava muita foto no Instagram, postava assim. E eu sempre tentei maquiar muito a minha vida pra postar no Instagram. Eu só postava foto de rosto. Eu tentava mostrar como eu estava bem, mesmo que por dentro tava tudo cagado. Foram momentos muito difíceis. Quando eu estava realmente no fundo do poço, que foi lá quando eu fui pro espiritismo, eu não postava tanta foto quanto antes. Eram fotos bem mais dark, bem mais introspectivas, mas não era tanto igual eu postava antes, sabe? E isso mostra muito a relação, a minha relação, principalmente, com a rede social, que eu comecei a entender que qual é o sentido de eu postar tanto as minhas coisas. Por mais que eu gostasse muito de tirar foto, eu ainda gosto muito de tirar foto, diminui bastante essa questão de ficar tirando várias fotos de tudo o tempo todo. A comida chega, tira foto. Faz um tempo que eu não faço isso. A comida chega e eu como. É isso que eu faço. Aprecio, guardo comigo aquela memória. Enfim. Então eu comecei a ter essa relação e tudo mais, eu comecei a entender, não era saudável, mas também não era tóxico, como era lá no começo, onde eu baseava o meu amor próprio, a minha imagem no Instagram, no Orkut. Apesar de que eu tinha uma ideia muito de que, cara, essas meninas aqui que estão nessas fotos, elas estão em outro lugar, é outra realidade, não vamos misturar as coisas. Talvez eu fosse muito mais madura antigamente do que eu sou. Meu Deus, moto. Cara, talvez eu fosse muito mais madura lá do que eu sou hoje. Enfim. E aí, eu sinto que a minha relação com as redes, elas ficaram bem mais tensas quando veio pandemia. Óbvio, pra quem não ficou, né? Pandemia mais TikTok. Na verdade, seria a pandemia mais lockdown mais TikTok. Ali o bagulho desandou. No TikTok o negócio começou a ficar louco. Eu senti uma ansiedade, uma fomo muito grande com o TikTok. Principalmente quando eu comecei a postar coisas nele de decorações que eu fazia na minha casa. Sempre gostei muito de decorar meu espaço. E aí quando eu comecei a ter o meu ateliê, eu comecei a decorar ele.
fazer alguns DIY de algumas coisas que eu fazia. E eu postava porque eu gosto de postar as coisas, né? Eu confesso, eu gosto muito de postar coisas que eu faço. Não como uma forma de ganhar 1.300.000 seguidores, mas como uma forma de postar, sei lá, acho que o ser humano tem essa necessidade também de colocar pra fora, de mostrar a sua arte. O artista tem a necessidade de mostrar a sua arte. E eu me considero uma artesã de coisas recicláveis. Sempre gostei de fazer artesanato com coisas recicláveis, então eu gostava de postar, tá? Só que aí aconteceu um episódio muito interessante. Um dos vídeos que eu postei, se eu não me engano, eu tava encapando ou colocando alguma coisa na minha mesinha, onde ficou o computador, eu tava fazendo alguma modificação nela. Esse vídeo bateu 3.000 likes, né? Ou 3.000 visualizações, não sei, 3.000 alguma coisa. Aquilo me deixou extremamente ansiosa. Eu fiquei nervosa. Eu me senti pressionada a fazer mais aquilo. Eu me senti assim, caralho, 3.000 pessoas gostaram, 3.000 pessoas viram o meu vídeo e eu tô com, sei lá, 600 pessoas me seguindo. Eu preciso alimentá-las. Eu preciso dar a elas mais disso. Aí eu comecei a comprar coisas na Shopee pra fazer unboxing principalmente de coisinhas fofinhas, sabe? Figures. Tava muito em alta essas coisinhas kawaii no TikTok, né? Unboxing dessas coisas. E eu comecei a comprar. E aí vem um segundo... É muito louco, né? Você consegue ligar uma coisa na outra. Eu comecei a comprar. Isso me dava prazer, porque eu mostrava para as pessoas, elas gostavam de ver o que eu tava comprando, tudo recebidinho pago. Então eu comprava, as pessoas viam, aquela compra preenchia algum espaço vazio dentro de mim que não era para ser preenchido com compras. Eu tava num momento meio zoado no trabalho, querendo pedir demissão. As compras vinham preencher um espaço que eu não preenchia mais com comida, porque eu fazia isso antes nas compulsões alimentares. Eu mostrava para as pessoas, elas gostavam. Olha o reforço negativo. E isso vira uma bola de neve, porque eu comecei a descontar depois, mais pra frente, todas as minhas questões de ansiedade, vazio, momentos de depressão em compras, né? É complicadíssimo, mesmo quando eu não tinha dinheiro. Aí eu no Nubank que lute, né? Enfim, e isso me gerou todas essas questões. Só que eu não conseguia deixar de consumir tanto a Shopee eu tive que deixar de consumir por questões financeiras mesmo. Meti o pé pelas mãos? Sim. Mas em algum momento eu parei, eu tomei uma certa consciência e daí opa, peraí, Bianca. Mas a questão do consumo das redes, ele não diminuiu, ele só aumentou. Então eu ficava horas. Quem não fica, né? Quem não ficou, quem já não teve momentos que fala, vou ver só mais 2 e 3 horas da manhã tá acordado ainda, pra depois levantar às 6 da manhã. E eu ficava horas consumindo isso. E não era somente ver o que as pessoas estavam fazendo, era me comparar, ver, poxa, eu queria ter tempo pra fazer isso que essa pessoa faz. Poxa, e se eu começasse a fazer coisas de resina? Comprei os bagulhos de resina. Porque tá em alta. E se eu fizer também, será que vão me notar? Será que o reconhecimento que eu não estava tendo no meu ambiente de trabalho, porque eu estava me anulando, são tantas camadas, né, que eu tô tentando aqui simplificar em redes sociais, mas são inúmeras camadas, e quem não tem? E o problema é que a gente acaba, aqui vem uma adição Bianca no rolê, todos nós vamos ter as nossas questões, os nossos traumas, as nossas questões mal resolvidas, os nossos rolês a serem trabalhados, o nosso processo. Tá todo mundo no seu próprio processo, lutando suas próprias batalhas. Eu sinto que a rede social, quando ela é mal usada, quando a gente ela começa a preencher espaços vazios dentro de nós que não eram para ser preenchidos, não necessariamente por essa rede, mas talvez não eram para ser preenchidos, era pra gente ter que lidar com eles. A gente transmite, a gente passa para as redes um conforto, né, que não era para vir de lá. Então é muito fácil da gente colocar sobre a rede social a responsabilidade de nos deixar imersos para nos anestesiar da dor.
seja a dor qual ela for, sabe? A falta de reconhecimento, o olhar pra situação e entender que poderia estar fazendo diferente, mas não faz, por falta de coragem, oportunidade, porque o meio te prende de alguma forma. Então, as redes sociais anestesiavam a minha dor. E assim, que a minha vulnerabilidade seja a sua força. O quanto eu não me deixei levar, sabendo que eu estava fazendo errado, sabendo que não era momento, sabendo que se eu desligasse o celular ali, fosse dormir, respirasse fundo, fizesse diferente, eu teria mudado muitas situações. Mas ao invés disso, eu me anestesiava com as redes. E assim, eu não quero pagar uma de evoluída, bonita, não, tá, gente? Tem momentos que a dor é tanta que nós precisamos fazer isso. Tem momentos de dor tão profunda que nós precisamos sair dela, nos anestesiar mesmo, sabe? Porque se a gente tentar continuar com aquela dor, não vamos conseguir. Porque não vamos conseguir pensar direito, agir direito e tá tudo bem. O problema é ficar ali. Mesmo quando você tem consciência de que você está ficando por conta própria. Então, é uma questão de aliviar sim, mas por um tempo, não pra sempre. E eu deixei aquilo ser a minha válvula de escape por muito tempo. Muito mesmo, sabe? Por 2 anos, mais ou menos. E aquilo me tirou demais a minha essência. Por quê? Porque começou o ponto mais importante, que é o que que me incentiva a fazer esse vídeo, que é a questão da comparação. E isso veio bastante com o Instagram. Essa questão da comparação veio bastante com o Instagram, porque ali a vida é feliz. E quando a vida não é feliz, ela tem o seu baixo. As pessoas, uma coisa que eu percebo bastante, as pessoas do Instagram, elas mostram a baixa delas logo depois, quando elas estão na subida, sabe? Tipo, olha, eu também estive na bosta que nem você, mas eu conquistei, olha onde eu tô. Porque esse momento ruim foi o impulso pra eu ficar bem. Poxa, legal, mas se eu tô na bosta, não é isso que vai me tirar. Não é a sua... Muitas vezes tá, gente? Eu tô falando bastante sobre a minha forma, sobre a minha opinião do que eu vivi, do que eu sinto e tudo mais, né? Então, lembrando aqui sobre a minha opinião, a minha ótica do que eu vivi, do que eu senti, é que eu trago bastante desse vídeo. Por quê? Porque eu sempre vi as pessoas postando vídeo chorando, mas dentro de um Reels, onde ela tá chorando, mas ela termina o Reels bem. Por quê? Porque aquele momento dela foi a catapulta pra ela ter uma vida nova, pra ela mudar de vida, pra ela transicionar. E eu comecei a ver isso, eu tava muito zoada da cabeça, principalmente com questões profissionais. E o profissional pra mim, ele importa muito. A autonomia pra mim é um valor que, assim, de extrema importância. Então, eu não me sentia mais com autonomia. E as redes sociais, elas eram a minha válvula de escape. O Instagram era demais a minha válvula de escape. Nesse momento, lá pra 2020, final de 2022... E o restante de 2023 eu não tive TikTok, eu desinstalei, parei de ver ele, mas o Instagram ainda era uma grande fonte de escape pra mim e um lugar onde a gente vê muita coisa. O Instagram deixou de ser o lugar onde você posta sua foto descontraída e passou a ser o lugar onde você ostenta a sua vida, seja no bom, seja no mal. E a gente acompanhando tudo. E você vai nos stories e você vê as pessoas, parece que elas têm uma vida super legal, agitada. Nossa, é correria, às vezes eu não tô dando conta, mas tá vivendo. E eu sempre gostei da vida em movimento. E eu tive um momento muito parada no ano passado, né? 2020. Cara, esse ano vocês vão me ver falando o ano inteiro de como 2023 foi um ano pica pra mim. No sentido ruim da expressão. E aí, ver tudo isso, ver todo esse movimento, enquanto eu estava no meu processo de parar, no meu processo de pausa, no meu processo de entender o que estava acontecendo, e eu não queria viver o meu processo, eu queria ver o processo do outro. Eu comparava o meu processo com o do outro sempre. A minha trajetória como taróloga eu comparava com as pessoas. A minha trajetória como digital influencer eu comparava com as pessoas. O meu canal no YouTube, ele tinha que ser no molde que eu via as outras pessoas tendo um canal. Eu achava isso da hora, eu queria fazer igual, porque é assim que cresce.
Sendo que, cara, eu não quero crescer, eu não quero... Quer dizer, querer todo mundo quer, né? Mas não é o meu objetivo principal. Meu objetivo é passar o meu conteúdo, é conversar, é discutir, é botar pra fora isso que tá aqui dentro, pra ver se de alguma forma chega em alguém. Se não chegar em ninguém, tá tudo bem também. É terapêutico falar, sabe? E tudo isso foi matado aos poucos, principalmente o viver o processo foi assim, sufocado pela questão da comparação. Eu fiquei muito tempo na rede social, muito tempo no Instagram, e isso matou o meu processo de entender o que eu estava vivendo, matou o meu processo de criatividade, porque eu poderia criar com muito mais essência se eu não estivesse buscando no Instagram como fazer o marketing certo. E eu busquei demais fora, porque ano passado tava tudo muito dentro de moldes de como você vender o seu curso de terapia, como você ser uma taróloga, como você se posicionar X, Y, Z e como não se comparar. Sendo que cursos de marketing mostravam tipo, olha esse perfil, é esse perfil que vai te ensinar, olha como essa pessoa se posiciona e blá blá blá. Então, além de sentir um certo incentivo à comparação, eu me comparei demais. E isso me matou muito aos pouquinhos. Cada dia eu morri um pouquinho. E isso foi muito ruim, porque eu fui perdendo a minha essência, fui perdendo o que é único em mim durante 2023. Então eu não consegui fazer nada, não consegui produzir, não consegui ir pra frente com nenhuma das metas, das trilhões de metas que eu botei pra mim, porque eu sempre estava comparando, sempre estava pensando como que eu vou mostrar pras pessoas essa meta e como isso vai se relacionar ao meu posicionamento como uma pessoa, XYZ, nananana, e isso foi horrível. É uma vida muito montada. Pode ser que tenham pessoas que sejam extremamente naturais e autênticas? Claro, vai ter, com certeza. Mas pra mim, não estava sendo isso. Porque eu não estava conseguindo encontrar aonde eu me encaixava dentro daqueles padrões da rede. É porque eu não me encaixava. E eu não tinha que me encaixar. Mas eu tentei. E isso foi terrível. E com isso veio, e é muito legal, inclusive, pensar rapidinho, assim, um parênteses bem grandão, é muito legal que muitas das pessoas que eu seguia, que eram padrões, que eram, nossa, essa pessoa, ela é padrão, ela é o que eu quero ser, e não o que eu quero me inspirar, isso é muito tenso, não é uma inspiração, é aquilo que eu quero ser, e você querer ser alguém tem uma inveja, mas também tem um sofrimento, porque não tem como você ser o outro, tem como você ser você. E é só isso. É muito interessante eu ver pessoas que eu seguia, mulheres que eram o meu exemplo, mudarem totalmente a abordagem, porque não fazia sentido, elas estavam caminhando por um lado que não era elas. E ver isso, constatar isso, me deixou também um pouco sem chão. Porque eu tinha a ideia de algumas pessoas como mentoras. Pessoas que são inacessíveis ou não, que vendem curso ou não, que estão lá. Eu tinha a ideia delas como mentoras. Nossa, elas venceram na vida. E ver elas desconstruindo poderia ter sido um incentivo para que eu também me desconstruísse e entendesse, não, pera lá, a minha essência é mais importante. Mas não, foi uma quebra para mim. A Nans fala muito disso, quando a gente coloca toda a nossa expectativa, tudo, quando a gente tem um ídolo, quando essa pessoa se mostra humana, a gente pega a raiva da pessoa, sabe? E foi isso que eu fiz. O que é muito tenso, porque a pessoa também tá vendo o processo dela. Cara, é um ser humano. Como a gente pode colocar toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança em outro ser humano? Ela não tem a obrigação de cumprir as minhas expectativas, sabe? Não faz sentido, mas enfim. E ver isso foi muito importante também pro meu processo, pro meu novo processo, pra aceitação do meu novo processo, que era o de sai, acabou, para. Não tenta ser o que você não é. Que foi o que, quando eu tive essa ideia, também lutei bastante contra ela. Tentei ainda fazer dar certo o perfil, algumas postagens, mas não estava indo, porque não era eu. Eu não tava, não era eu, não era aquilo. Meu Deus.
Ainda era uma comparação, ainda era moldes prontos que eu tava tentando me encaixar e que não era eu, enfim. Quando eu entendi isso de verdade verdadeira, eu botei esse projeto pra esse ano, que é o de sair das redes sociais. Parei, até comentei que eu parei com o tarô, parei com essas coisas de querer ser uma terapeuta, uma mentora, whatever. E eu tô focando nas edições de vídeo, trabalhando com edição de vídeo e voltando com o canal do YouTube pra gente ter mais essas conversas, que são conversas onde eu não me sinto presa. Me sinto presa a ter que postar uma imagem de... Não tem uma imagem pra postar pra vocês, assim, de pessoa evoluída. Não, eu sou igual a vocês, eu tô no meu processo, às vezes eu vou errar e tá tudo certo, e eu sou um ser humano, acima de tudo. Eu erro, eu sinto, eu choro. E mostrar força nem sempre é o caminho, mostrar só a fraqueza também não é o caminho, é mostrar quem você é e pronto. E aí eu cheguei, por fim, falando sobre o tema disso tudo aqui, que eu cheguei nesse projeto de sair das redes sociais. Drasticamente? Não. Eu me coloquei o limite de 20 minutos por dia pra compartilhar e ver os memes que compartilham comigo. Mas eu não vou mais ver o meu feed, eu vou direto pro Reels. E é muito legal que o meu algoritmo agora só passa coisa de gatinho e meme, né, de porque homens morrem mais cedo. Que é o que eu fico compartilhando com meu namorado, com alguns amigos próximos. Por quê? Porque é isso que eu quero, descontração. Eu só quero estar ali 20 minutinhos, ai, acabou meu tempo, que pena, vou fazer outra coisa, vou viver, vou ler um livro, eu voltei a ler, livro físico, de verdade verdadeira. Isso é muito bom. E essa conversa toda pra também trazer pra vocês uma certa consciência, uma reflexão de você com você mesmo. Não precisa falar comigo, não precisa falar com ninguém, talvez só com sua terapeuta. No seguinte, a qualidade da informação que você recebe no Instagram, se essa informação que você recebe te motiva ou te faz sentir um lixo, sabe? Tipo, ver aquelas pessoas malhando e conquistando um corpo da hora, que não é o corpo perfeito, porque o corpo perfeito é aquele que a gente tem, mas é um corpo idealizado. Aquilo te traz motivação para ir na academia ou te faz sentir mal, se sentir uma perdedora? Ver aqueles caras bombados faz você ganhar motivação pra ir lá, fazer o seu, fazer uma dieta bacana, ou faz você se sentir uma pessoa fracassada? Então, pessoas conquistando coisas de trabalho, vendendo o curso, te faz sentir mal ou faz você se sentir, poxa, talvez eu entre no mercado do marketing digital? Refletir sobre a qualidade da informação, refletir se o que você tá vendo, consumindo, tá fazendo sentido pra você ou faz você só se sentir um lixo, faz você se sentir uma pessoa melhor, motivada, descontraída. Não, eu só entro aqui pra ver uns memes de gatinho, meme pronto. Ou você gasta horas ali tentando preencher um vazio que não é preenchido com rede social. Me desculpa, não vai ser nunca, porque não é esse o objetivo da rede, né? Por mais que aquele monte de informação cause um certo FOMO na gente, cause uma entrega de dopamina, uma descarga de dopamina também muito rápida, né? O que faz com que a gente se torne viciado naquilo. Mas é pensar consigo mesmo se faz sentido estar ali ainda tantas horas do seu dia, gastando tanto tempo valioso de uma interação social. Quando você tá num restaurante com seus amigos, mesmo que seja um café da tarde na casa de alguém, o celular tá sempre na sua mão, ou você tá conversando, tá sendo olho no olho, ou você chegou lá, a primeira coisa que você faz é tirar uma foto, postar na rede, hashtag, hoje meu date foi com fulano. Não que seja errado, mas se isso é o cerne do seu encontro com aquela pessoa, tá certo isso? E eu não tô aqui falando que tá certo ou errado, eu tô jogando realmente pra que você reflita na sua vida, naquilo que você gosta de viver. Pra mim não tá certo. Quando as minhas interações passaram a ser pra postar, eu entendi que não tava certo. Quando eu comprava coisas pra postar, eu entendi que aquilo não fazia sentido. E aí eu parei. E aí, daí eu ganhei consciência sobre isso, doeu mais um tanto, até eu chegar no ponto onde eu parei. Eu não vou postar o que eu faço. Eu vou contar pras pessoas que vierem me perguntar. Quando eu encontrar um amigo que eu conversava sempre pelo Instagram,
Porque eu postava uma foto e a pessoa comentava ali embaixo e eu comentava de volta. Não vai ser mais assim, eu não vou postar. Eu vou conversar pessoalmente. Falar, nossa, fulano, eu fui final de semana em tal lugar. E você, pra onde você foi? Porra, que da hora. É isso que a gente fazia antes. É isso que eu quero resgatar. E também aqui eu vou deixar... Nossa, deu uma gritada, né? E agora eu vou deixar um convite, sim, claro, para que você diminua o seu tempo de rede social, se fizer sentido pra você, se você achar que consegue, se não é o seu momento de se entorpecer com a rede, te convidar a diminuir o seu tempo de tela também. Coloca temporizador lá, sabe? Igual tanto o Android quanto o iOS tem. Você coloca, acho que é um negócio de segurança, não sei se é controle parental, eu não lembro exatamente onde tá, mas se for nas configurações, vai ter lá um tempo para que você reduza o seu tempo de consumo no Instagram, TikTok, YouTube. O YouTube eu não parei nem um pouco, porque eu assisto muito vídeo de conhecimento no YouTube. E eu amo assistir vídeo de review de filme. E eu sinto que isso não é uma coisa que me consome, porque eu não fico gastando a minha vida nisso, igual é no Reels. A dopamina que o vídeo me traz, ela é diferente porque ela vem também com certo aprendizado. Por mais que eu não vá ser crítica de filme, eu faço isso enquanto, sei lá, eu edito um vídeo, enfim, né? O que eu quero dizer é realmente essa questão de trazer essa reflexão do seu tempo de tela, tá sendo de qualidade, a sua vida tá fazendo sentido, a sua vida tá sendo uma vida de qualidade com tanto de consumo de rede social. E te convidar a diminuir, faz um teste, fica uma semana, fica um dia, fica 2 dias e vê como você reage. Se for uma reação normal, pra que voltar a ter tanto tempo de tela? Se você sentir uma ansiedade, será que não é legal conversar com alguém? Se você faz uma terapia, entender se isso tá sendo a sua válvula de escape. E de verdade, é um convite assim, pra gente conversar a respeito. Porque vai que faz sentido pra você, vai que você percebe que também não tá legal e diminuir é bom. E aumentar a vida no off, né? Eu lembro que tinha muito essa distinção entre não comento da minha vida no off com os fakes do Orkut, né? Então é aumentar esse tempo de vida no off, sabe? Postar no online só se fizer realmente sentido. Não postar pros outros, postar pra você mesma. Poxa, esse momento foi tão gostoso que eu quero registrar e colocar na nuvem ali no Instagram, porque eu sei que nunca vou perder isso. E então esse é o meu convite, essa foi a piração de hoje e fica aí o convite para que você também possa vir para esse lado das pessoas low profile e curtir mais a vida no offline e um pouco menos no online, beleza? É isso, gente. Essa foi a piração do dia. Agradeço muito você que ficou até aqui, que acompanhou, que pirou junto comigo. Espero te ver numa próxima piração. Se você chegou até aqui, poxa, curte, por favor, segue a gente. Gente, eu e meus gatos. Se alguma coisa fez sentido aí pra você, a minha missão já foi cumprida. Um grande beijo no seu coração. Eu te amo demais. Tchau, tchau.